Boa noite para você que já chegou. Vamos orar para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, que você feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos reunidos neste lugar, entendendo a importância de estudarmos a Sua Palavra e também aquilo que acontece no presente século, para que possamos ter uma mensagem relevante, para que possamos saber como conduzir a nossa vida e saber, ó Deus, levar a palavra de vida às outras pessoas. Um mundo tão confuso, com tantas religiões, tanta religiosidade, nós queremos, ó Deus, com graça, com amor e direção do Senhor, apresentar a Tua palavra, apresentar o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Dá-nos graça, dá-nos direção. Amém, Senhor. Pedir que você abra a sua Bíblia comigo, em Deuteronômio 10, 17. É o primeiro texto que nós vamos. Você recebeu a página 1, de 3 páginas que possivelmente nós vamos jogar hoje, mas nem todos os textos que eu vou falar e anotar aqui você tem na sua página. Esse é um deles. Eu peço que você tenha o máximo de atenção e anote o máximo que você puder anotar aí também, para que você possa entender cada vez mais e melhor a proposta da aula de hoje. Deuteronômio 10, verso 17. Você pode ler comigo, mesmo assentados. Bastante atenção, ok? Vamos lá? Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita socorro. Vou ler apenas o início dele. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses. A nossa temática dentro dessa proposta de olharmos para religiões e religiosidade, a partir de Deuteronômio 10, 17, nós já vemos Deus orientando o povo dele a despeito daquilo que poderia ocorrer, o enoteísmo. Então, aquilo que eu disse, há várias coisas que não tem na folha que eu te passei. Então, você procure anotar. O enoteísmo é a configuração de vários deuses, com um Deus supremo a ser adorado. Então, há religiões que eles adotam vários deuses, mas há um Deus a ser adorado acima de todos esses demais deuses. Isso é o enoteísmo. E esse enoteísmo está inserido na prática de várias religiões. A palavra de Deus, através de Deuteronômio 10, verso 17, Deus avisando o povo de Israel, enquanto Moisés e depois Josué iam sucedendo para passar o Jordão e adentrar a terra prometida, Canaã, Deus está orientando o seu povo a despeito de vários deuses criados e estabelecidos pelo ser humano lá na terra de Canaã. E esses deuses que já eram adorados. E a palavra de Deus veio ao seu povo para orientá-los: não adore esses deuses. Por isso, capítulo 10, verso 17 diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses. Há vários deuses lá na terra de Canaã criados por aqueles povos. Mas eu sou o Deus. Eu sou o que sou. Então Deus ele se apresenta já ao povo dele dessa forma. Dentro dessa questão, eu quero ler uma citação aqui de um dos nossos pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele é um dos grandes historiadores da nossa igreja, o pastor Aldenir de Souza. Então eu vou ler na íntegra aqui uma citação de um dos livros que eu tenho estudado a respeito de religiões. Ele diz assim: a ignorância do Deus verdadeiro produziu
o culto da natureza e suas forças, fundamento de todas as antigas religiões animistas e pagãs. Uma outra questão aqui que não está no nosso chefe, mas há várias coisas que o pastor vai trabalhar, e aí eu peço que você anote. Esse historiador da nossa igreja já trabalha, e outros historiadores a respeito de religiões, trabalham esse aspecto. A questão do animismo, que vem da expressão anima. O que as religiões animistas acreditam? Eles acreditam que tudo tem alma. Não apenas o ser humano, mas também o animal, ou os animais. A árvore tem alma, a pedra tem alma, a terra tem alma. Tudo, na concepção das religiões animistas, tudo tem alma, e vem de ânima, de alma. Então essa é uma outra configuração. É bom você ir anotando isso para que depois a gente possa entender algumas religiões que chegam no Brasil há décadas, há séculos, e hoje muito forte isso, principalmente religião com esse contexto animista. Espera o microfone chegar até o irmão e a gente abre para você falar. Enquanto o microfone chega ali no nosso irmão Toninho, então o animismo, que vem de ânima, que é a alma, sopro, vento, fôlego vital. Esses religiosos acreditam que tudo tem alma. Por isso que algumas religiões adoram a terra. Por exemplo, aquela música Pachamama, que é, no português claro, Mãe Terra. Né? Nós entendemos que a terra não é mãe de nada. A terra ela é algo frutífero. Você lança a semente, planta e ela dá. Mas não é porque ela é mãe, porque ela gera por si só, mas porque Deus que criou a terra a fez com esse poder de fertilidade para gerar. Mas há várias religiões que adoram a terra, e aí entra essa questão da mãe terra, né, sem deixar de lado a importância do Greenpeace. Né, o Greenpeace, essa questão da defesa e do cuidado com o verde, isso é cristão, tá? Isso é Gênesis, para você saber. Até para você que talvez não saiba, o Greenpeace, quem fundou, é uma pessoa cristã, é uma pessoa evangélica que ama Jesus Cristo. O Greenpeace é esse fundador, porque ele fez uma releitura de Gênesis e entendeu a ordem de Deus, Adão e Eva, de cuidar da terra. E o ser humano vem hoje detonando tudo. Então, guardadas as devidas proporções, o Greenpeace é um movimento que nasce de uma ideia de um servo de Deus, numa releitura de Gênesis. Aí sempre há desvios, né? Aí aqueles que já pegam a bandeira do Greenpeace para falar outra coisa, faz outra coisa. Mas a origem dela é boa, né? E esse que originou a questão do Greenpeace, ele não veio com a questão da Pachamama, da Mãe Terra. Mas é o Deus que criou a terra e a fez fértil. Ok? Então vou explicar isso aqui para você agora. Eu vou abrir a pergunta para o nosso irmão Toninho. Ajuda aí no microfone lá. O animista, quando o senhor fala que tudo tem alma, a planta, a árvore, é afirmativo isso? Eles afirmam. Eu estou dizendo aquilo que a história das religiões coloca. Quem é religioso e adota práticas animistas, uma planta, uma flor, uma árvore, para ele tem alma. Então tem que ser respeitado. Ok? Isso geral é consenso. Não é que elas tenham. Nós sabemos que elas não têm, ok, gente? Eu estou dizendo que eles dizem que tem. Ah, pastor, então para que nós estamos estudando isso se nós não cremos nisso? Então talvez essa pergunta esteja na sua cabeça. O aspecto é o seguinte: é que nós vivemos uma efervescência religiosa enorme, não apenas no mundo, mas no Brasil. Se você prestar atenção nos programas televisíveis, nas literaturas que estão abarcando as livrarias hoje, estou falando de livraria evangélica, não, tá? Estou falando de livraria comum. Se você prestar atenção nas músicas, né, que não são do mundo, que a gente ouve também, música que está tocando direto aí, as
pessoas estão em busca de espiritualidade. As pessoas buscam por espiritualidade. E elas estão tentando encontrar a espiritualidade fora das igrejas tradicionais, fora de qualquer denominação já formatada, seja ela histórica, pentecostal, não pentecostal. As pessoas querem encontrar espiritualidade. E quando as pessoas vão buscar espiritualidade, essa efervescência ela é muito forte. Eu e você, enquanto evangélicos, vou tentar usar essa expressão cristão, enquanto evangélicos, nós precisamos tomar cuidado, porque isso é tão efervescente que a nível de Brasil, e eu estou dando essa aula hoje para vocês, mas há décadas, estudiosos de ciência da religião já vem falando que isso ia acontecer aqui. Isso já acontece muito aqui. E na nossa região, em Presidente Prudente, muitas religiões com práticas animistas estão se estabelecendo aqui. Ah, pastor, mas e daí? O que tem? Nós estamos aqui protegidos e seguros. Não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que talvez você já ouviu, talvez você já foi convidado, talvez o seu filhinho, a sua filhinha, o seu netinho, a sua netinha, e isso eu não vou nem dizer talvez, isso eu vou dizer com quase 101% de certeza, que ele vai ser convidado por uma dessas religiões para visitar e conhecer. Isso não é profecia de tragédia. Isso é fato. Há vários evangélicos que eu já tenho aconselhado e conversado que estão indo atrás dessas coisas, que se dizem evangélicos. Estão indo para conhecer. E há vários outros de religiões que estão indo atrás disso. Então, com todo respeito a uma escola dominical que fica naquela mesmice de sempre ficar dando a mesma aula, a mesma coisa, aí os alunos da escola dominical vêm e falam: eu já sei até que o professor vai ensinar, mas eu vou ouvir de novo. O desafio nosso não é que a gente não quer ficar repetindo o que a gente já sabe, mas é de tentar ser uma igreja relevante. O que é ser uma igreja relevante? Que olha para a Bíblia, que olha para a sociedade, e aí traz da palavra de Deus aquilo que pode ser luz para uma sociedade atual. O que a sociedade brasileira vive hoje? Uma busca por espiritualidade como jamais houve, pelo menos em solo brasileiro. E a igreja é aquela que conhece o Evangelho, partimos do princípio que conhece o Evangelho de Jesus Cristo. E a igreja que precisa ter uma palavra à altura para orientar essas pessoas. Agora, se você der de frente com um animista, ou com um shintoísta, ou se você der de frente com um budista, ou com qualquer outra religião, e se começar a conversar com ele, você tem o que para dizer para ele? Que eu não creio nisso, que isso é do diabo, aí nós vamos demonizar a religião do outro, que é o primeiro erro que a gente comete. Então nós precisamos ter uma noção geral das coisas, para que tenhamos relevância, para que saibamos ouvir essas pessoas, por que elas estão acreditando, porque elas estão acreditando, o que estão levando essas pessoas a acreditarem nisso, e o que eu e você temos como proposta de uma espiritualidade em Jesus Cristo para essas pessoas. Então não é rechaçar a crença do outro, a religiosidade do outro, mas é ouvir o que o outro tem para dizer e poder propor algo para ele diante daquilo que é o Evangelho de Jesus. Esse negócio de antigamente falar: não, eu não creio nisso, isso é do diabo, eu só quero saber disso. Isso aí é ser ignorante agora, viu, meus irmãos? Pior que ignorante. Não converso disso, não creio disso. Na verdade, como é que você não sabe? Porque não sabe. Mas nós estamos buscando orientar para a igreja saber. Nós só vamos entrar a fundo aqui nas tantas religiões que eu venho falando nas últimas duas aulas. Estou dando apenas um panorama geral, para que você tenha uns nuances. Até porque vocês vão ver na aula de hoje, e esse tema não vai muito longe não, mais 2 ou 3, mais um domingo ou 2 a gente já vai acabar esse tema aqui. Eu vou dar um geral e você vai ver que tudo vem de um mesmo tronco, no máximo de um segundo tronco ali. E como que a gente trabalha isso hoje? Ok? Então é por isso que nós estamos trabalhando esse tema. O pastor não está aqui querendo encher linguiça ou levantar um tema para o pessoal falar: não, é o momento que está acontecendo na nossa nação e nós precisamos estar atentos para isso. Então fique atento nesses aspectos que nós estamos colocando para os irmãos. Eu citei aqui algo que um historiador da igreja falou, e essas pessoas, pegando a citação do Alder de Souza, e essa importância, essa ignorância do Deus verdadeiro, essas pessoas vão procurar qualquer outro tipo de Deus, qualquer outro tipo de divindade.
precisamos saber apresentar o Deus que nós cremos e porque cremos no Deus que nós cremos. Eu diria para você que talvez tenha alguém bem pertinho de você que você não imagina que já está sendo tentado por isso. Já foi. Mas não tenha dúvida naquilo que eu disse aqui. As crianças, as nossas crianças lá do departamento infantil, não tenho dúvida, os coleguinhas de escola deles, os familiares, estão brilhantes. Também a questão de outras crianças. Eles estão falando mais. E isso está vindo forte. Nós precisamos, como igreja, saber defender a nossa fé e saber orientar as pessoas. Então, na página 1 que você recebeu aqui na mão, eu estou colocando uma introdução, na verdade uma introdução um pouco longa, mas algumas explicações para que você possa ter base. Eu coloco as citações, as fontes. Não faço citação como se elas fossem minhas, eu cito as fontes para que você possa pesquisar depois. Então acompanhe a nossa introdução. Conquanto popularmente digam, religião cada um tem a sua, o importante é ter uma religião, e religião não se discute, o fato é que há mais de 10 mil religiões, sem querer ser exato. Um grande self-service aos consumistas religiosos, na grande maioria desprovida de questionamento, ingênuos, crédulos da fé. As religiões, elas estão vindo na bandeja, é um self-service, né? E as pessoas estão o quê? Ávidos por uma espiritualidade, e eles consomem. E eles consomem de jeito? Sabe aquela pessoa que está com fome, e ela chega numa parada, não é na casa dela, está viajando. Aí ela está com aquela solitária no estômago. E senta para comer, e ele nem dá aquela sondada no prato. Se de repente não vê uma bigada ali embaixo daquela rúcula, né? Se de repente não vê alguma pedra no meio daquele feijão que pode arrebentar com o seu dente, aquela coisa toda. E aquela pessoa senta e sem olhar muito, come até feliz, estabanadamente. Assim, são muitas pessoas que a religiosidade, a espiritualidade está sendo apresentada para elas no bandeja, há uma fome tão grande por espiritualidade, que as pessoas estão comendo sem questionar, sem olhar, sem fazer pergunta para aquilo. Porque é comida. Né? Espiritualidade. Elas vão comendo sem questionar. Eu coloco aqui os ingênuos crédulos da fé. E aqui eu quero destacar uma das principais religiões. Agora eu vou pedir para que o pessoal da diaconia me ajude passando a página 2 para você, porque o telão aqui eu não tive tempo de preparar essas projeções no telão para você. Então você vai receber a página 2. Apenas a 2, a 3 não. A numeração está embaixo hoje, tá? A 2 de 3. E aí nós vamos começar a trabalhar algumas questões aí com vocês. Só a página 2. Tem página 2 e 3 aí, só distribui a 2 agora, por favor. Ok? Abra sua Bíblia comigo enquanto a folha chega em Atos 17, 11. Atos capítulo 17, verso 11. Só recebe a folha, não precisa se preocupar agora em olhar para ela. Vamos atentar aqui, porque o texto que eu vou ler tem a ver com esse primeiro quadro aí. Atos 17, 11 diz: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Pastor, por que o senhor está lendo esse texto para nós? O senhor está falando de religiões e religiosidade. Bom, conquanto nós, evangélicos,
somos chamados de uma religião, a religião dos crentes, a religião dos evangélicos, mas hoje vocês vão entender que nós não temos e não devemos ter nada a ver com religião. Mas conquanto ainda nós somos chamados de religião dos evangélicos, quando a gente olha para Atos 17, 11, o que Paulo escreveu, segundo a narrativa de Lucas, escreve Atos, Lucas escreve aquilo que Paulo estava pregando, e Lucas fala, olha, Paulo foi pregar em determinadas igrejas, uma igreja ele pregou e o povo aceitou na boa, não pensou. Mas quando Paulo foi pregar em outra igreja, lá em Bereia, eles já conferiram. O que era essa conferência? Então você tem que entrar no contexto do livro. Primeiro que eles não tinham Bíblia como eu e você temos hoje. Primeiro que nem Atos eles tinham na mão, até porque isso ia ser narrado depois. Ok? Então o que eles tinham era rolos, pergaminhos, de porções do Antigo Testamento em mãos, e o que era lido. Então Paulo, quando vai à sinagoga, Jesus quando vai à sinagoga, e aqui no caso não sinagoga, mas casa, Paulo e Jesus Paulo quando vai nas casas, na reunião cultica, e aqui no caso sinagoga, que ele vai no versículo anterior, o pessoal da sinagoga ouviu lá em Bereia o que Paulo pregou, Paulo foi embora, durante a semana o dirigente da sinagoga falou, nós vamos ter que conferir agora o que esse camarada pregou aqui. Porque o que fazia? A pessoa chegava na sinagoga, o dirigente dava a palavra, e ele vinha, pegava o rolo, o pergaminho lá do lugar, abria, lia, pregava e fazia uma exposição daquilo que estava no pergaminho. Só que ninguém estava acompanhando sentado igual você e eu estamos acompanhando. Abre a Bíblia em Atos 17, 11, cada um abre, né? Não, lá ninguém tinha nada na mão para acompanhar. Acreditava naquilo que era o pergaminho que foi pego, aberto e exposto. Só que os de Bereia tinham um hábito diferente das outras comunidades, das outras sinagogas. Eles queriam conferir tudo. Vamos abrir esse pergaminho aqui depois para ver se esse cara leu certo, se ele fez a exposição correta. O que a maioria dos chamados evangélicos não fazem hoje. Não tenho sombra de dúvida. Por que a gente diz isso? Que a maioria dos evangélicos ainda não tem o hábito de conferir. Porque ainda continuam fazendo perguntas que já foram respondidas a tempo. Sabe quando as pessoas ainda estão perguntando aquilo que já foi respondido? Aí você fala, mas como está perguntando se foi respondido? Aqui não prestou atenção, não conferiu, ouviu, absorveu, aceitou, pronto, chega, acabou. Então ainda há muitas pessoas perguntando aquilo que já foi respondido. Já era para ter sido aprendido, entendido, estar sendo vivido, mas ainda continua perguntando aquilo que... É aquilo que Paulo vai falar em outra de suas cartas, quando ele chega e fala assim, olha, eu queria trazer já para vocês o quê? Uma pururuca, um tutu, um torresmão, uma feijoadora, mas eu tenho que trazer leite. Mas Paulo está falando aquilo para gente que já tinha bebido leite. Então, isso é corrente. Ontem à noite eu encontrei com um pastor da Igreja Assembleia, em determinado momento. Eu conversando com ele, é incrível. Ele está conversando de outra coisa, tem nada a ver com a igreja. Porque o pastor conversa de coisa sem ter nada a ver com a igreja também, tá? A gente tem assunto também. E aí teve uma hora que ele falou assim, rapaz, como é que tá a vida lá, na igreja, não sei o quê. Aí ele pegou e eu falei, aí eu sei que ele chegou uma hora e falou assim, irmão, ele estava falando, eu estou cansado de pregar. O povo não ouve, cara. O povo não pratica, o povo não obedece, o povo não faz, o povo não vai. E aí a gente faz perguntas de coisas que a gente já falou, já respondeu, mas parece que não dá. Aí eu peguei e falei para ele, fica calmo, irmão, só lembrar de Jeremias que você se anima e prossegue. Né? Só lembrar de Moisés que você se anima e prossegue. Só lembrar de Paulo que você se anima e prossegue. Porque isso é uma história que se repete. Nem todos têm essa avidez de conferir, de estudar. Porque ainda tem aquela velha ideia do espaço sagrado, da figura do sacerdote, que ele fala, não é questionado, eu creio a ser pronto. São poucos os que estão perguntando. Né? Então, nesse aspecto é que eu trabalho, essa questão do quadro 1 que você tem na página 2, nós vamos ficar olhando página 2, página 1, página 2, página 1, tá? Dos ingênuos, crédulos. Então, por exemplo, você tem aí o que eu coloquei um pouco aqui.
Mas olha o quadro na folha. Esse primeiro quadro, infelizmente eu não pude tirar uma xerox colorida, que seria melhor. Eu falei, né, aquilo que os livros que estudam religiões, há mais de 10 mil religiões. Eu só coloquei as principais aqui do mundo, que entra aqui no caso, aí pelas estatísticas, o católico ortodoxo e outro, 22% aqui no canto direito, essa parte branca, e o evangélico 11%, somado cristão. Está aqui, ó. Olha aqui no quadro agora, ó. Cristianismo. Esse monte de perninha que eu fiz aqui significa ramificações, tá? Deixa eu falar que não quis só riscar para parecer um solzinho, não. São ramificações, tá bom? Então, do cristianismo, nós temos hoje o católico ortodoxo e outros, e o evangélico. Ok? E aí há várias ramificações dentro do próprio catolicismo. As próprias sedes, comunidades eclesiais de base, a própria renovação carismática e ainda aquela que se considera a tradicional católica. Dentro dos evangélicos, aí então, você pega lá, presbiteriano, luterano, batista, assembleiano, aí dentro da Assembleia, Madureira, Belém, dentro da presbiteriana do Brasil, presbiteriana independente, presbiteriana renovada, presbiteriana conservadora, ramificações. E aí dentro do movimento chamado evangélico também vem aqueles que são chamados os neopentecostais, que são as comunidades. Sempre, em toda a história, vai acontecer essas ramificações, que divergem em alguns pontos, em alguns assuntos, mas o tronco acaba sendo o mesmo. Mas um crê mais nisso, o outro crê mais naquilo, porque não crê mais naquilo e nisso o outro discorda, sai um grupinho e monta uma nova. Mas aí eu já estou falando de denominações, tá? Dentro de uma denominação maior. Mas dentro dessa questão das religiões, eu já falei primeiro o que é chamado de cristão, 33%. Agora volte para a esquerda, muçulmano, que é a questão do islamismo, ou islã, 22%. E aí tem uns risquinhos bem fininhos, porque não saiu colorido, não dá para ver. Tem outro aqui, aí tem judeu, tem o sikh, tem as novas religiões. E dentro das novas religiões, aí vem a questão animista, 6%, chinês, 2%, o budista, 6%, o hinduísmo, 14%. Olha aqui no quadro agora que eu coloquei para vocês. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, vamos lá no Antigo Testamento, tá? História da Bíblia. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a nossa leitura primeira é essa: judaísmo. Vou passar a tarefa aqui já, tá? Judaísmo. Judaísmo é aquilo que, presta atenção no que eu vou dizer, tá? Deus não deu esse nome para isso. O povo de Israel não deu esse nome para eles. E a igreja não dá esse nome para eles. Quem deu esse nome para eles foram um outro que daqui a pouco. Chamaram o judaísmo de religião. Daqui a pouco eu vou falar por que outros chamaram de religião. O judaísmo, na nossa mentalidade, é a religião do Antigo Testamento. É aquela questão que a gente viu lá do tabernáculo, do templo, ok? A gente passou nisso no mês passado. E tem os seus ritos, tem os seus mitos, tem o rito sagrado, tudo. O sacerdote, o povo. Mas o judaísmo não é a primeira. A primeira é essa aqui, ó, o hinduísmo. O hinduísmo nasce antes do judaísmo. Eu não estou aqui diminuindo o Deus e a fé, não estou diminuindo o judaísmo, por favor, tá? Isso é uma questão histórica e não dá para negar isso daqui, tá bom? E ela é bíblica. Se você pegar aqueles vários textos que eu passei há 2 domingos atrás, dentro daquelas religiões na terra de Canaã, no continente asiático, europeu e no berço da civilização lá na Mesopotâmia. Já haviam práticas hindus lá. E hoje, quando se fala em hinduísmo, qual país que vem na tua cabeça? Índia. Que está em qual continente? Começa com A, termina com A. Na Ásia. Ok? Mas não é lá
que ele começa? É lá onde mais houve proliferação. Porque ele nasceu ali no berço da civilização da Mesopotâmia, que é a África. Quando a gente fala em berço, civilização, Mesopotâmia, Egito, a gente está falando de África, ok? Continente. Mas o hinduísmo já vem na cabeça de quê? Índia. Quando fala de budismo, o que vem na sua cabeça? Já vem na cabeça outros países asiáticos, vem Japão, China e assim vai. Mas também não é lá que nasce. Essas datas eu vou passar melhor para vocês no próximo domingo, tá? Mas o budismo é a segunda, ela antecede o judaísmo. História. Já haviam práticas hinduístas e budistas antes mesmo do judaísmo. O judaísmo vem de onde mesmo? De Abraão, Isaac e Jacó, os 12 filhos de Isaac, os 12 filhos de Jacó, melhor dizendo, as 12 tribos, e dali que forma o judaísmo. Só que antes disso, já corria frouxo o budismo e o hinduísmo. Aí você tem que olhar para a narrativa bíblica lá, ok? Então, quando alguém for conversar com você, a primeira coisa que você tem na cabeça, para eu e você não passarmos por evangélicos ignorantes, é de quando alguém fala, a minha religião nasceu antes que a sua, porque o cristianismo está lá embaixo. Você fala, ok, nasceu primeiro, beleza. E, você entendeu? Você não precisa querer, não, a minha é a primeira. Não, não gaste saliva com quem não tem necessidade. Ok? Questão de história. Todas essas religiões têm como berço, até aqui o judaísmo, tá? Menos o cristianismo. Todas elas têm como berço a Mesopotâmia. Berço da civilização. Então, é óbvio que depois elas vão aflorar e crescer mais nos países que foram tendo depois, Índia, Japão, né? O judaísmo na questão do Oriente Médio. Tá. Depois vem o judaísmo. Depois do judaísmo, só que há controvérsias, que há uns porém aqui no meio, tá? Mas eu vou mexer muito com isso hoje não. Depois aqui vem o cristianismo. Pergunta: quem inventou o cristianismo? Quem? Alguém falou que foram os judeus. Quem inventou o cristianismo? Não foram os judeus, não foram os apóstolos. Quem inventou o cristianismo foi Roma. Acabamos de estudar isso, meus irmãos. Fala alto, irmão. Você falou baixinho? Sobe na poltrona. Constantino. Isso, lembrou, né? Então, o cristianismo não é invenção dos apóstolos, né? É Constantino. Lembra que nós estudamos? As casas, o povo se reunindo, depois Roma para a perseguição do edito de Milão ano presente, tolerância aos que seguiam Jesus Cristo, aos seguidores do Cristo. Mas a nomenclatura cristianismo, essa questão, quem vai fundar é Constantino, através de Roma, quarto século. Ok? Através daquela questão também, já não vou ficar sendo repetitivo com vocês, não vou cansar demais. Através do quarto século, lá Constantino em Roma, toda aquela história que a gente já viu nos domingos anteriores, meses passados. Então, a questão até do cristianismo é algo para eu e você pensarmos, porque quando você se diz cristão hoje, e principalmente os evangélicos, alguns dizem assim: o que você é? Eu sou da igreja XYZ evangélica, eu sou cristão. Aí quando vai falar de um católico, o pessoal fala, um católico não é cristão. Católico é cristão, gente, eles creem em Jesus Cristo.
Aliás, eles fundaram o cristianismo, lá em Roma. Então, o que nós somos? Vamos caminhando, prosseguindo. Dentro da página 2 aí, o que você recebeu, então você tem aí as principais religiões do mundo. Só que eu não falei de uma, que são os 100, não é sem rei não, é sem religião, tá? Esses 12%. Há 12% de pessoas sem religião. E esses sem religião, tanto são os que são chamados de ateus, como aqueles que já desistiram das suas religiosidades, das suas religiões. E esse número é... Aqueles que ainda não ouviram, é difícil colocar eles como aqueles que não ouviram. Eu vou até escrever aqui. Eu entendi o que o João Bosar colocou, que é a questão de missões e tal, para povos não alcançados. Eu não vou arriscar colocar isso aqui agora. Tá? Deixa eu fazer mais um chão aqui, mais para frente a gente vai entrar nesse aspecto aqui. O segundo quadro, nós vamos olhar. Só deixa eu ver porque eu tenho que ler na página 1 aqui para não dar confusão. Volta na página 1, por favor, que eu vou ficar página 1, página 2, página 1, aí a gente vai para o quadro da página 2. Eu vou ler agora, onde está ali, Atos 17, 11, eu vou ler a partir dali, está para marcar. Acompanhou comigo na folha 1? Eu vou ler ali, ó. Sobre a narrativa de Atos 17, 11, conferir tudo o que houve, até mesmo no meio evangélico. Uma vez que parte deste, por vezes, inconscientemente, esteve e está vivendo a religião constantiniana, carregada de judaísmo veterotestamentário, paganismos. Ora carregada de magia e feitiçaria, rotuladas de ação e poder do Espírito. Isso aqui é coisa minha mesmo, que eu coloquei dentro da releitura que eu estou fazendo da religião e até das práticas evangélicas hoje no Brasil. A igreja evangélica hoje no Brasil, na sua grande maioria, vive uma religião constantiniana, ou seja, vive um cristianismo embasado em Constantino, que trouxe para si práticas judaicas e que nesse inteirinho trouxe também práticas pagãs de outras religiões, e nisso entra até feitiçaria e magia. Então, dentro do meio evangélico, com todo amor e carinho aos nossos irmãos evangélicos, existe esse possível caldeirão, que não é do Hulk, mas é um possível caldeirão. Em vários meios evangélicos há uma religião de cristianismo de Constantino com judaísmo e com feitiçaria e magia, e pior, e alguns atos que dizem lá isso é ação do Espírito Santo de Deus. E aí é de outro espírito, mas de Deus. Mas isso a gente vai olhar um pouquinho depois. Tá? A igreja que fala, isso aqui é ação, e você olha, isso não é de Deus não. Isso não é de Deus não. Mas vamos lá. Continuando. Onde eu parei? Ora carregado de magia, feitiçaria, rotulados de ação e poder do Espírito Santo de Deus. Aí eu até ressaltei aqui, tá? Porque às vezes tem gente que depois de uma semana fala que o pastoral ficou incrédulo, que o pastoral caiu da fé, né? Eu sei a fé que eu tenho, Deus que eu tenho crido. Vamos lá. Ressaltamos que cremos na ação e no poder do Espírito, vírgula, mas, vírgula, do Espírito Santo de Deus. Porque tem um monte de espírito do outro no meio da igreja evangélica e fazendo coisas em nome do Espírito Santo de Deus. E aí basta você conhecer um pouquinho da palavra de Deus para você ver que em algumas ações não tem nada do Espírito Santo de Deus. É puro homem, é pura magia, é pura feitiçaria, aquilo que a gente leu lá no Antigo Testamento que já acontecia e que o povo de Israel acreditava. Ok? Aí eu coloco para você agora o telão que não deu para eu fazer, a culpa minha. Então olha na página 2, no quadro 2 que eu chamo para você. É isso que está acontecendo hoje. Não é hoje não, tá? Acontece faz tempo, algumas décadas, mas hoje é mais forte isso, muito mais forte. Aquilo que nós chamamos de
que outros já escreveram, até um livro que eu já falei para vocês aqui, do autor Ricardo Bitum, um que trabalha nessa área de ciência da religião, que ele escreveu o livro Os Mochileiros, ou Mochileiros, que é um passeio pelas religiões, um passeio pelas igrejas, um passeio por outras crenças de fé. É uma roda gigante. Isso acontece muito. Então você vê que tem seta para tudo quanto é lado, convergindo ali. E olha aqui, ó, migração entre as religiões. Eu vou começar lendo ali a partir dos católicos. Só você olhar um pouquinho para o cenário hoje religioso, estou falando de Brasil, tá? Como o próprio quadro sugere. Então você vê ali católico com religiões afro. Só olhar para a questão da Bahia, quem que lava as escadas da igreja, os cultos ecumênicos, e aí você vai para outros lugares. Você olha a questão de também misturar pentecostais com religiões afro. E aqui eu vou ter que rasgar o português, claro, sem dar mole, tá? Mas tem igrejas pentecostais e não pentecostais, você entra lá, e entrar lá e entrar em um terreiro que está batendo tambor para Exu, muito diferente. Nossa, pastor, foi pesado agora. Na busca daqueles êxtases, daquelas magias, daquele sentir, essas coisas vão entrando. E aí vem também protestantes históricos. Não, esses não, porque eu faço parte dessa turma. Tem protestantes históricos também aí que não conseguiu segurar a onda e está mexendo entrando nessa questão. Aí vem o sem religião, kardecista, e aqui há pentecostais, sem religião e católicos convergindo para onde? E assim vai. Sabe por que disso? Aquela primeira citação que eu fiz aqui do pastor Aldeir de Souza, historiador da Igreja Presbiteriana. A ignorância do Deus verdadeiro leva as pessoas à busca de uma espiritualidade, leva a essa conclusão toda. A ignorância. Não, mas essas pessoas já tinham determinada fé, já frequentavam determinados lugares, mas elas iam pela massa. Não eram pessoas que de fato conferiam a fundo aquilo que estava dizendo que tem. E aí vão atrás de outras questões. Volte à página 1, voltemos à página 1, para depois voltarmos a 2. Então, depois do quadro 2 aí, bom, vou ler. Estudar sobre religião e religiosidade, mitos e ritos, nos desafia a sairmos da zona de conforto, de meros ouvintes da palavra de Deus, para estudantes de fato da Bíblia Sagrada. Ao mesmo tempo em que somos desafiados a termos um olhar na história das religiões, para poder entender pelo menos um pouco do cenário religioso atual, e nos portarmos não mais como meninos e meninas na fé, Efésios 4, mas como adultos bíblicos que têm o que dizer e sabendo como o que dizer e sem intolerância religiosa, principalmente com esse cuidado. Mas antes de irmos para a página 2, abra lá em Efésios 4, por gentileza, meus irmãos. Efésios 4. O apóstolo Paulo escreve à igreja que se reunia em Éfeso. Efésios 4. Eu vou ler o verso 1. E depois eu já vou direto para 14, tá bom? Vou ler Efésios 4, verso 1. Depois eu vou direto para o 14. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Olha aqui para o pastor agora. Primeiro, que a palavra vocação, ela não é atribuída ao pastor com exclusividade. Tá bom? Primeira coisa, tire isso da cabeça. Vocação é todo aquele que tem um chamado específico para uma ação. Vocação para ser um excelente médico, vocação para ser um excelente mecânico,
vocação para ser um excelente vendedor, vocação para ter aquela determinada profissão. Porque quando a gente olha no Evangelho de forma geral, quando as pessoas se encaixam naquilo que de fato elas são vocacionadas, e elas conseguem viver o Evangelho de Jesus Cristo através da sua vocação. Presta atenção, sem ser pastor. E tem aquele então que tem um chamado para o pastorado. Então, primeira coisa, todos vocês e eu somos vocacionados. Ninguém está sem. A questão é que uns respondem, outros não respondem. Outros fazem de conta que nem vocacionado é. Todos são vocacionados. Mas Paulo está chamando aqui a igreja a andar de modo digno da vocação. Não é apenas ser chamado, entender para o que foi chamado, mas é corresponder aqui à altura, com dignidade. E aí vem o verso 14, né? Aqui Paulo, eu diria que se Paulo fosse intitular a mensagem dele, ele ia colocar assim: berçário da fé. Sabe que é berçário, né? Vamos lá, verso 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aí o versículo posterior fala: mas seguindo a verdade em amor, e a verdade de Cristo que ele sempre apresentou. Quando eu coloquei isso aqui, encerrando a introdução que vem casando com toda a aula que a gente está trabalhando, é sobre Efésios que eu coloco esse cuidado. Estudar sobre religião e religiosidade é para que nós não sejamos menininhos e menininhas da fé, mas sejamos adultos na fé, gente que tem conteúdo bíblico, histórico, para colocar o conteúdo bíblico numa história que grita resposta. Então, o nosso esforço, a nossa insistência na escola bíblica dominical é para que nós sejamos meninos e meninas. Vem um vento de doutrina: ah, será que eu acredito nisso? Vem outro vento de doutrina: ah, será que eu acredito naquilo outro? Ah, não, isso é adulto da fé. Isso é a palavra de Deus. Sabendo que crê, por que crê, como crê. E vem falsa doutrina dali, vem falsa doutrina daqui, vem religião daqui, vem religião dali, vem uma novidade ali, vem outra aqui. Você está firme como um adulto na fé, não como um menino e menina na fé. Ok? Então agora vamos lá para o quadro 3. E principalmente tomando cuidado, nós não estamos estudando aqui para falar mal das outras, nem para brigar. Tomar cuidado com a intolerância religiosa. Se você tem acompanhado aí os noticiários, a intolerância religiosa não é algo de hoje não, tá? Ela nasceu lá na Mesopotâmia junto com as pluralidades religiosas. Aliás, tem ateu que usa isso para querer diminuir Deus, né? E aí só quem não conhece Deus tem que entrar nessa. Geralmente os ateus falam assim: esse negócio de religião não presta, porque as maiores guerras foram promovidas e sustentadas por essas diversidades religiosas. Então você vai de Deus e tal, só que ele misturou Deus com a religião. De fato, as maiores guerras, as grandes guerras, teve questão religiosa envolvida. E até hoje, grandes guerras, grandes batalhas, mata-se, entre aspas, em nome da religião. Só que Deus não tem nada a ver com isso. Isso é um homem descabeçado, não foi encontrado ainda em Cristo Jesus, que fanático pela religião dele, ele mata em nome, e aí bota Deus e manda aprender, e manda fazer isso, tanto católico quanto protestante, quanto presbiteriano, batista, segredo pentecostal. Isso vem na história toda, gente, na história toda. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque os noticiários cada vez mais emergem. Isso recente, cada vez mais que eu leio uma revista, um jornal e vejo na TV, evangélico que entra em terreno de um bando de macumba, quebra isso, quebra aquilo. Traficante que se converteu ao evangelho, desce do morro e manda matar pai de santo, mãe de santo. Isso é um absurdo. Isso é loucura. Isso é loucura. Estou falando um pouquinho só. E vice-versa. Mas olha só o que os pesquisadores sérios colocam aqui.
religiões com mais denúncia por discriminação. Essas aqui são as que mais fazem boletim de ocorrência, fazem BO, literalmente. Porque outras religiões vieram contra eles. Você pega aqui o candomblé, que são os mais atacados, 66%. Meus irmãos, deixa eu deixar claro para vocês aqui. Pastor, mas eles não têm uma fé diferente da gente? Tem. Agora, já pensou se os que têm fé diferente do outro resolvessem bater, brigar, matar o outro? A guerra está deflagrada, porque nós também pensamos diferente deles. A tolerância não significa concordância. Tolerância é respeitar o espaço do outro, a crença do outro, o limite do outro, a religiosidade do outro. Creia você no que você diz crer, sem discriminar o outro, sem maltratar o outro, sem desejar o mal do outro, porque aí de evangélico já não tem como, está equivocado, né? Porque a palavra de Deus diz sempre de devorar por todos. E nem usar o texto errado, né, de maneira errada, tem que orar pelos meus inimigos. Só porque ele crê em outra coisa, ele é teu inimigo. Eu sou inimigo dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que nós possamos conviver melhor com as pessoas, vivermos a nossa fé com respeito à fé do outro. Você precisa concordar com ele, não precisa brigar com ele. Viva a tua fé, e ele que viva dele. E se ele vê uma fé em você e em mim, que vale a pena seguir, quando chega o Espírito Santo de Deus, faz a obra. É tranquilinho, tranquilinho, o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. Vai converter o abençoado. Então, nós vemos em segundo lugar aqui, a Umbanda, 65%, depois os espíritos, e aí entra depois aqui os evangélicos, depois religiões de matriz africana, depois os católicos. Isso aqui é um censo, obviamente, 2016. Pastor, faz 3 anos, pois é, vem piorando. É porque censo você não pega de um ano para o outro rápido assim, né? Então, o que nós estamos estudando sobre religião e religiosidade, reforçando o nosso objetivo, não é de nos posicionar como os perfeitos, os certinhos, e está todo mundo errado, e eu tenho que brigar com o outro e não tolerar o outro. Esse não é o objetivo do nosso estudo. Certo? Mas é entender o que acontece na nossa sociedade, que eu e você estamos inseridos, fortalecer a nossa fé e sabermos prosseguir no dia a dia como gente que ama Jesus Cristo e que ama as pessoas independente das suas religiosidades. Entendemos? Está claro isso, meus irmãos? Mas que fique claro isso na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Porque eu mesmo, se eu não tomar cuidado, o primeiro que pensar diferente de mim lá fora e falar mal dos crentes, se eu não tomar cuidado, eu já começo a me armar. Microfone. Então, tenha muito cuidado com isso. Não seja mais um que venha deflagrar guerra ou inimizade por divergências religiosas. O Brasil já está muito violento, não precisa de gente crente, evangélica, arrumando mais violência em nome de Deus, porque Deus não te autoriza e não me autoriza a fazer isso em nome dele. Certo? Aqui? A gente fazia muito isso, discriminar, né? E fomos também discriminados muito. Mas agora eu faço uma pergunta para o senhor sobre a gente que tem filhos, né? Que tem relacionamentos com pessoas que não estão na mesma fé. Eu já pensei assim o seguinte, eu penso já o seguinte, eu amo aquela pessoa independente da fé dela e oro para que Deus tenha misericórdia e que ela seja uma das estranhas. Mas não tem como deixar de amar, sabe? Porque você vai ver que daqui a pouco estão casados, você vai ter netos. E o que eu faço com a minha vida se eu for ficar discriminando uma pessoa que está ama. Não é verdade? Simplesmente ama. Ama. Uma coisa que ama. Não tem nada que seja maior do que o amor. Nada. Nada maior. Hein? Alguém levantando ali? Diga. As outras religiões, budismo, eles creem na divindade. E o que difere para o nosso cristianismo é o religário.
Porque o budista, eles têm uma divindade. Não. Por exemplo, o budismo não tem. O budismo é uma filosofia que entra, é classificado como religião. É uma filosofia. Que nós temos que é Jesus, né? O hinduísmo já tem inúmeras divindades, né? Ele já tem divindades. No caso ali também mas o budismo não. Isso aqui eu vou trazer mais claro. Tá? O que diverge deles não é que nós temos o religare e eles não têm o religare. Até essa questão do religare a gente vai aprofundar mais um pouquinho também nesse aspecto. Eu quero que você preste atenção quando a gente coloca aqui, principalmente a respeito de mitos e ritos. Dá uma lidinha nisso aqui durante a semana, tá? Eu não coloquei só para amparar a fonte a qual eu pesquisei. Coloquei para você conhecer, tá bom? Porque entender mitos e ritos, e eles estão presentes, presta atenção, em todas as religiões. Porque é a religiosidade, é a forma a qual se vive a religião, a religiosidade, é essa questão de mitos e ritos. Tem mitos e ritos no hinduísmo, tem mitos e ritos no judaísmo, tem mitos e ritos no budismo, quando dizem não ter divindade, tem mitos e ritos no cristianismo, tem mitos e ritos em todas as religiões. Pastor, o que é mitos e ritos? Está aqui, na nota de rodapé. E uma coisa não existe sem a outra. Então você leia com atenção. Eu vou ler só o que eu sublinhei aqui em cinza, no ponto 2. Ao mito está associado o rito. O rito é um modo que se põe em ação mito na vida do homem, em cerimônias, danças, orações e sacrifícios. Exemplo: nós temos ritos, ou mitos. Os mitos seriam as crenças, os dogmas, a doutrina, em que a igreja presbiteriana crê, em que a igreja X crê, em que a religião tal crê, né? E aí nós vamos recitar ali o nosso credo, cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a respeito disso nós cremos, e para desenvolvermos essa nossa crença, mito, nós desenvolvemos ritos. Quais são os ritos? Nós lemos a Bíblia, isso é um rito. Nós fazemos orações, isso é um rito. Nós ajoelhamos, nós levantamos as mãos, isso é rito. Nós cantamos cânticos e hinos de louvor a Deus, isso é rito. Aí você pega esses ritos e transfere para as outras religiões, dentro daquilo que eles têm como mito, as suas crenças. Então a religião, ela vive, ela é sustentada pelos seus mitos e ritos. E uma das coisas que nós mexemos bastante aí, e aí veio o porquê da crise, no último tema que nós trabalhamos, quando a gente foi mexendo com o mito da crença no tabernáculo, o mito da crença no templo, e os ritos que aconteciam no tabernáculo, e os ritos que aconteciam no templo, é que algumas pessoas falam: pastor, se acabar com esse rito vai sobrar o que para a gente? E aí nós falamos que sobra o Evangelho de Jesus Cristo na proposta do Novo Testamento. Por isso que trabalhar com essa temática de religiões e religiosidade não é algo simples, não é algo fácil. Porque é como se você chegasse e falasse para determinado grupo de pessoas: isso aí que vocês estão fazendo não vale quase de nada. Vocês sabem por que vocês vivem esses ritos? Por que vocês vivem esses mitos? Por isso que, como que a gente desconstrói mitos e ritos? Primeiro, eu quero dizer para você, é uma doideira, uma dificuldade. E eu sei a doideira, a dificuldade que eu me meti meses atrás quando eu trabalhei aqui no último tempo. E mais uma doideira de entrar nesse, continuar nesse aqui. Porque as pessoas estão tão encalacradas na alma e na mente, de rito e de mito, que se tirar isso, fica perdidinho. Não sabe o que faz, para onde vai. O Evangelho de Jesus Cristo propõe para nós mitos e ritos tremendos. Está lá para nós vermos. Por isso que quando nós colocamos a primeira parte, que o cristianismo que dizemos viver hoje é cheio de ritos e mitos de cristianismo constantiniano e judaísmo.
e judaico. Cremos em Jesus Cristo, mas a gente busca viver a crença em Jesus Cristo. Olha, presta atenção, vou falar. Nós buscamos viver o mito Jesus Cristo. Não confunde mito Jesus Cristo com mitologia grega, tá? Não confunde isso com Aquiles, não confunde isso com Thor. Mitologia grega é uma outra coisa. Eu estou falando de um mito real aqui, por favor, tá? Então leia mais sobre mito durante a semana para você entender bem. O mito Jesus, que é uma verdade absoluta para nós queremos viver muitas vezes o mito Jesus com o rito constantiniano e judaico. Entendeu o que eu falei? Queremos viver o mito Jesus com os ritos constantiniano e judaico. E isso é que a gente está buscando. Por isso que eu trabalhei primeiro mais o cristianismo, na questão de sinagoga, templo, para depois entrar nas outras religiões. Mas para ver o quanto que a gente precisa pensar, e é esse cuidado todo que a gente vai prosseguir aí. A página 3. Depois você lê mais sobre religião, você tem a fonte, a origem da religião está aí. Né? Eles vão passar a página 3 para vocês. Enquanto você recebe a página 3, eu vou aproveitar que a Sueli deu a deixa para nós, a questão do religar, do religião, tá? Por isso que eu falei que religião é uma palavra que nós vamos ver que está na Bíblia, a gente vai ver de que forma ela foi falada lá, tá bom? A origem da palavra religião. Primeiro, eu estou falando aqui de etimologia. O que é etimologia? Origem da palavra, não dos atos. Eu não estou falando da origem do mito e do rito, da religião e religiosidade. Eu estou falando da origem da palavra, a nomenclatura religião. Então acompanhe na página 2 a origem da palavra religião. Do latim religio, que significa louvor e reverência aos deuses. Os etimologistas acreditam que tenha surgido a partir da junção do prefixo re, que funciona como um intensificador da palavra que o sucede, neste caso ligare, que significa unir ou atar, assim religar, que teria o sentido de ligar novamente, voltar a ligar ou religar. Aí tem a fonte para você olhar, tá bom? Por isso que religião não é invenção de Deus. Não é invenção de Jesus Cristo de Nazaré. Conforme a gente vai ler no texto de Tiago, daqui a pouco essa expressão, mas por que ele usa isso? A religião que vem nessa tentativa de religar são as leituras que foram feitas. Presta atenção no que o pastor vai dizer aqui agora. As leituras que vêm sendo feitas na história do hinduísmo, da tentativa de ter uma ligação entre as tantas divindades com o ser humano, da questão do budismo, quanto o Buda e a filosofia de vida, com a questão do judaísmo. O judaísmo para você e para mim, eu creio que é mais fácil só olhar no Antigo Testamento e saber o judaísmo ali. E a questão do cristianismo. Eles foram lendo essas tentativas das pessoas terem contato com o divino, e aí surgiu a nomenclatura religião. E aí eles falam, bom, por que vem a palavra para explicar o quê? E essa questão de ter possibilidade de necessária divindade. Aí pegando o que a Sueli colocou para a gente, que é a diferença das outras religiões, então presta atenção agora que eu vou falar para você. Estou falando das principais, mas há as mais de 10 mil. Aqui é uma tentativa que parte deles de colocar o ser humano em contato com a divindade. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. E aqui a gente tenta ser diferente, mas também tem um pouquinho de quase a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Há uma frase dentro da teologia que já foi gastadamente debatida, isso desde os séculos anteriores da Reforma, que é a seguinte frase: não existe salvação fora da igreja. Isso não é bíblico. Certo? Ou não? Ou alguém tem um texto bíblico para dizer que a salvação está restrita à igreja? E aí, se alguém for perguntar, a qual igreja? A igreja institucionalizada? A igreja invisível de Jesus Cristo esparramada na face de toda a terra? Se não existir salvação fora da igreja, Deus é refém da igreja. Por isso eu creio que existe salvação fora da igreja.
De todas. De todas. Hã? E qual que é a igreja invisível? E qual que é a igreja invisível? A gente não vê. E como que a gente sabe que tal igreja é composta só de cristão que aceita Jesus Cristo? Ó, presta atenção. Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Deus, eu sabia que essa frase causa estranheza. Deus homem pecador. Presta atenção. Quem busca quem religa quem a quem aqui? Vou jogar essa pergunta para você tentar responder. Quem busca quem religa quem a quem aqui? E através do quê? É Deus quem? Quem busca. Deus é a igreja? Deus, ele transcende a igreja, gente, por favor, hein? Deus é mais que a igreja. Jesus Cristo, Deus encarnado, vem e ele fala: eu estabelecerei a minha igreja. E essa minha igreja, essa que eu estou dizendo. E a igreja que Jesus fala que ele ia estabelecer e ele estabeleceu, é essa invisível que não tem nada a ver com a de Constantino e com o judaísmo e com as denominações que nós frequentamos hoje. É isso que eu estou colocando para os irmãos. A igreja católica é a primeira que defende a frase que não há salvação fora da... E isso é um jeito de manipular e controlar o poder. A igreja evangélica, em várias ramificações, mesmo depois da reforma, muitas continuam dizendo que não há salvação fora da igreja. Aí eu pergunto: qual igreja? Já pensou se a Raabe dependesse da igreja para ser salva lá em Jericó? Como que você me explica isso, meu irmão? Isso que evangelho vai muito além daquilo que talvez eu e vocês estamos acostumados a ouvir. Raabe, ela necessitou disso. Podemos citar vários outros exemplos. A igreja, ela é, presta atenção, ela é um dos instrumentos nas mãos de Deus. Não é um. Jesus é o. A questão é que cada denominação se intitulou a igreja, o biscoito do pacote, o ultiminho, que as pessoas dependem dela para serem salvas. E aí Deus é além disso. Só se tem um exemplo pouco de ok? É só para dar uma fomentadinha. A igreja invisível, que não, o próprio nome já diz, ela é o que envia. Você não vê e eu não. Nós não vemos. Vou fazer uma pergunta básica para você. Vamos para a parábola do filho pródigo, que Jesus deixou lá. Tenta imaginar, que é o que Jesus tentou mostrar. Tenta imaginar o filho pródigo como membro da igreja do pai, do irmão dele, dos funcionários do pai dele. Fechou? Está fácil para a gente aqui? Lucas 15. O filho pródigo deu uma descabeçada lá, né? Comeu uma maionese estragada, amanheceu com a pá virada, falou para o pai dele: me dá a herança, eu vou embora. E ele foi para fora da casa do pai dele e fez o que fez, né? Parábola, tá, gente? Jesus lá. Por ele ter saído da casa do pai, ele deixou de ser filho daquele pai. Presta atenção aqui, não, tá certo? Alguém que esteve com o nome no hall de membro, presta atenção para falar. Alguém que esteve no hall de membro de determinada igreja, seja ela a igreja
presbiteriana, assembleia, que fez a profissão de fé e batismo, que confessou os dogmas, as crenças, crê em Deus Pai, Deus Espírito Santo. Alguém que passou por tudo isso, frequentou, cantou no coral, na banda, foi diácono, foi presbítero, foi pastor, vamos dizer assim já, né? E de repente ele não está mais em nenhuma dessas nomenclaturas que nós chamamos de igreja, denominação. A gente já olha para eles e fala, ali vai um desigre, quando não desvie, com base em quê? Aí é a questão, mas esse é aquele que a palavra de Deus diz que nunca foi, estava entre nós, não é dos nossos. É uma resposta muito simplista. Porque o filho pródigo, porque ele nunca deixou de ser. Ele nunca deixou de ser. E ele não volta a ser só porque ele voltou para a casa do pai, ele continuou sendo. E aí eu entro nos textos de João, Evangelho de João. Que aquele que o pai me deu, de maneira nenhuma e ninguém vai roubá-lo das mãos. Obrigado, queridos, estou chegando no fim. Então, até a nomenclatura desigrejado, nós criamos para tentar explicar quem ainda não está dentro da instituição, que a gente chama de igreja. Porque eu e você não conseguimos conceber a igreja invisível, a gente só consegue conceber a visível, que tem placa, tem nome, tem prédio, sacerdote, tem membro, tem rol de membro, tem dia santo, dia sagrado, tem o ritual, tem o mito, porque fora disso a gente não consegue enxergar a gente salvo. É complicado isso. E o filho pródigo que veio falar disso porque nunca deixou de ser. E aí a questão qual que é? Jesus fala, aquele que é meu, de maneira eu lançarei fora, e a questão de quem é de Deus em Cristo. Outra pergunta que a gente vem trabalhando nos últimos meses. Quem é a igreja de Jesus Cristo hoje? Hoje que eu digo assim, a partir da encarnação de Jesus, morte, ressurreição e ascensão, e Deus Pai e Deus Filho envia o Espírito Santo para habitar em quem? Nos salvos, que é a igreja. Olha só como uma coisa, estou voltando, hein? Se você como salvo, eu como salvo, e todos os salvos, é quem de fato caracteriza igreja, habitação do Espírito Santo de Deus, como que ele consegue ser desigrejado? Não, o Senhor resolveu me salvar e mandou o Espírito habita em mim, mas eu decidi me desigrejar. Aí ele desigreja assim, ele sai do prédio, ele não está no hall de membros, ele saiu da instituição, desigrejado, maledito, incrédulo. Mas se ele é de Jesus, ele nunca foi desigrejado na vida, ele nunca vai ser desigrejado na vida, porque eu creio na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Presta atenção, isso vai além, isso está sendo. Aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos encontra do jeito que ele quer, como ele quer, e usa a igreja. Quem sou eu para dizer que alguém é um desigrejado? Porque na nossa cabeça a igreja é a instituição que tem o CNPJ na rua tal, número tal, com o rito tal, no rito tal. E fora disso não há salvação. Para se pensar, tá bom, irmãos? Para se pensar. Então qual que é a importância desse lugar, desse ajuntamento? Aí Hebreus 10, 25, clássico, já pregamos várias vezes sobre isso aqui. Que o autor aos Hebreus fala, não deixemos de congregar. Mas o que o autor aos Hebreus está dizendo é, não seja um desigrejado. Não existe isso aqui, gente. O que o autor aos Hebreus está dizendo é, não seja um desviado. O que o autor aos Hebreus está dizendo, nada mais é do que reforçar o Salmo 122 e o Salmo 133. Com bom e consolado é que os irmãos vivam em a alegria de viver em comunidade, a alegria de ler a Bíblia junto, de orar junto, de louvar a Deus junto, de estarmos juntos. Por isso que o autor aos Hebreus fala para a igreja, não deixe de congregar não, porque isso vai fazer mal para você, não é para quem fica congregando. Quem fica congregando está na bênção. Tem ali
um aquecendo o outro, um orando pelo outro, um admoestando, exortando o outro, um dando força para o outro. Agora aquele que deixou de congregar, presta atenção, ele deixou de congregar, ele não perde salvação, ele não é desigrejado se ele for um salvo. Agora tem quem deixa de congregar que nunca foi salvo, até porque fazer parte do rol de membro, para frequentar um rito, um mito, o dia sagrado para sagrado, isso não dá salvação para ser ninguém. Salvação é através de Jesus Cristo. Ok? Aí, que Deus nos mostra como Ele quer, onde Ele quer. Lembra daquele camarada que batiza o eunuco no caminho lá? Quem estava pregando o evangelho para aquele cara lá no caminho? A igreja do CNPJ de Jerusalém? Um cristão, gente. O camarada olha e fala: já acreditei em tudo que você me falou de Isaías e Moisés, sei lá. Então é o seguinte, estou alagoa, ele me batiza agora. Lembra desse texto? Mas ele está dificuldade de estar com esse texto, né? Por quê? Porque ele não tem que ter um dia santo, um sacerdote, um rito sagrado, para ter o batismo. A grande questão é que nós às vezes misturamos o cristianismo constantiniano com raízes judaicas, práticas judaicas e pagãs, e às vezes chamamos isso de Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio que eu e você estamos lutando para vivermos o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Por isso, eu estou lutando por isso. E a cada dia eu tenho que olhar para as minhas práticas, na releitura da palavra de Deus, de maneira séria, e falar: eu estou seguindo, estou buscando, estou tentando viver o Evangelho de Jesus Cristo. Não, isso aqui é judaísmo, cai fora. Não, isso aqui é cristianismo constantiniano, cai fora. Eu quero o Evangelho de Jesus Cristo. Esse tem sido o meu dia a dia, a minha vida. Ok? E isso não é uma invenção de um novo Evangelho, é só olhar para as Escrituras. A igreja veio caminhando assim. É só olhar para as Escrituras. Porque Paulo volta para as igrejas no primeiro século e fala assim: o que alguns estão vivendo aí não é o Evangelho de Jesus Cristo, ele chama de outro. Vocês estão vivendo é outro Evangelho, mas não é de Jesus não. Então a igreja, a qual eu e você fazemos parte, eu creio que eu faço parte da igreja invisível, e aí cabe você crer que faz parte da igreja invisível. Amém, glória a Deus por isso. Só que a gente tem que entender que essa confusão religiosa, que não é de hoje, ela é desde o berço da civilização, só que agora está aflorando mais ainda. E as pessoas estão tendo dificuldade de entender evangelho com cristianismo, com religião. É um caldeirão de confusão. Por isso nós estamos encerrando a aula agora. Você traz a página 3, tá? Tem umas perguntas aí para você viu? Hã? Tenta responder essas perguntas, nós vamos retornar à aula domingo que vem a partir daí, tá? A partir daí. Ok? A partir daí a gente retoma. A página 3. Essas frases assim que alguns consideram meio bombástica, não é que o pastor gosta de ficar criando tudo de confusão não, tá gente? É que eu sei que a partir dessas frases aqui possa, incomoda e vai fazer alguém pensar. Talvez você vai procurar no YouTube lá a questão da salvação da igreja e tudo mais. Eu quero que você faça isso mesmo, mas cuida das fontes, olha bem onde você vai ver, o que você vai ver, olha para a narrativa das Escrituras para ter a resposta que você também. E dúvida, você tem o direito de continuar tendo, me procura durante a semana e vamos conversar à luz da palavra de Deus, tá bom? Amém para tudo? Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti mais uma vez essa noite, agradecidos pela salvação que o Senhor promove a cada um de nós. Nós oramos agradecidos pela Tua palavra, e que haja em cada um de nós um dobrar mais profundo, mais sério a Tua palavra a cada dia, Deus. Vivemos, ó Deus, a humildade de reconhecer aquilo que talvez críamos como o correto, de não acharmos que estamos prontos, já sabemos tudo e não há mais nada para aprender. Dá-nos humildade, Deus, dá-nos abertura. E continua nos firmando em Jesus Cristo.
ajuda a continuar crendo no Senhor Jesus. E me ajuda nas minhas dificuldades, ajuda os meus irmãos nas dificuldades de cada um deles. De tanta religiosidade que foi encalacrada na nossa vida. De tanta coisa que a gente absorveu, não questionou, não refletiu. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas indagações. Dá-nos respostas à luz da Tua palavra, à luz do Evangelho. Para que nós deixemos de ser meninos e meninas na fé, sejamos adultos na fé, onde podem vir as falsas doutrinas, podem vir os modismos, religiões e religiosidades, e nós saibamos respeitar a diferença, mas saibamos que tenhamos condição de nos manter firmes na fé de Jesus Cristo que professamos. Para a glória do Senhor, para a bênção de cada um de nós, para o amadurecimento e crescimento da Tua igreja na face da terra, a partir de cada um de nós aqui, nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.